Fala aí, galera. Voltamos aqui. Vamos trazer aqui uma parte, né? Falando um pouco dos vereadores, perfeito? Essa parte, esse bloco aqui para a gente finalizar, ele é bem pequeno. Lembrando que em relação ao município, eu acabei não falando sobre remuneração, eu queria falar rapidinho aqui, remuneração e vereadores, né? A aula de hoje, que ela é muito importante, perfeito? Ela é pequena, mas ela é importante, perfeito? Vamos trabalhar aqui os vereadores e a mesa diretora. Primeiramente, galera, remuneração dos agentes políticos. Cuidado que bota aí, primeira coisa, os agentes políticos, eles são remunerados por subsídio. Perfeito? Conforme o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal. Perfeito? Então, o artigo 39, parágrafo 4º, ele fala que o subsídio é uma parcela única, perfeito? Vedado computar qualquer gratificação adicional, qualquer espécie de vantagem. Maravilha? Então, é uma parcela única. E o que é o problema aqui do subsídio? Em âmbito municipal, o teto, olha aí, teto remuneratório do município, quem ganha mais no município é o prefeito, tá? Então, quando você vê os vereadores, vamos dar aumento sim para o prefeito, não é porque eles estão com vontade de dar aumento para o prefeito, não é porque o prefeito trabalha muito, não. Na verdade, eles estão pensando neles. Por quê? Porque se aumenta o subsídio do prefeito, naturalmente pode aumentar dos vereadores. Por quê? Porque o teto, o subsídio do prefeito, o quanto ele ganha, é o teto remuneratório municipal. Então, todos os servidores, os vereadores, né? Todas as pessoas ali, os agentes que são remunerados em âmbito municipal, eles não podem receber a mais que o prefeito. Tranquilo? Então é importante frisar isso na hora da prova. Tome cuidado, tá? Porque o teto remuneratório não é do presidente da Câmara, é do prefeito. Tá, galera? Cuidado com isso, beleza? Maravilha. Aqui, nós vamos entrar num ponto que fala da imunidade parlamentar. Isso daqui é um tema bem interessante. Por quê? Ele fala assim, o artigo 48 fala assim, os vereadores são invioláveis no exercício do mandato e na circunscrição do município por suas opiniões, palavras e votos. Então, vamos lá, vamos entender mais ou menos o que o cara criou aqui, né? Na verdade, a gente tem essas garantias, perfeito? Essas garantias previstas na lei orgânica. Deputado federal, senador, deputado estadual tem e os vereadores gozam também. Então, você vai botar aqui, ó, a primeira coisa é a imunidade material. Perfeito? Imunidade material. Olha aí. Essa imunidade material, ela diz respeito no exercício do mandato, opinião, palavra e voto. Então, ela protege a opinião, a palavra e o voto. Perfeito? Essa imunidade protege o vereador no exercício da função, tá? Dentro do município. Cuidado com isso. Perfeito?
Então, a primeira coisa da imunidade dos vereadores, na sua opinião, palavra e voto, não é? Então, ele vai opinar, ele vai votar, ele vai falar alguma coisa. Às vezes você escuta muito, né? Um parlamentar chegando na tribuna e falando e ofendendo outro parlamentar e botando o dedo na cara, falando que um é ladrão, o outro é não sei o quê. Então, isso daí, ele não será processado, né? Nem ter alguma reparação de dano, porque a imunidade, ela é uma garantia na esfera civil e na esfera penal. Perfeito? Protege o vereador na esfera civil. Então a pessoa, me sentiu ofendido, vou entrar na justiça pedindo danos morais. Pode? Não. Perfeito? Por quê? Porque nesse caso, galera, a proteção é na esfera civil. A primeira coisa é na esfera civil, então não há de se falar em reparação de dano, tá? Ou qualquer coisa do tipo. Na esfera penal, um crime de calúnia, difamação, né? Alguma coisa do tipo, também não pode ser ali, eles não podem processar esse vereador no exercício da função, tá? Então, esse caso aqui, ele goza de uma proteção na esfera civil e na esfera penal. Cuidado, observação aqui importante, não protege na esfera administrativa. Perfeito? Por quê, galera? Porque na esfera administrativa, né, às vezes você escuta muito o parlamentar ofender um outro, xingou, cuspiu, né, alguma coisa do tipo. Então, nesse caso, ele pode sofrer na esfera administrativa. Na esfera administrativa, a gente pode ter no âmbito interno, a própria Câmara analisando a conduta do vereador e aplicando a sanção respectiva. Por isso, é chamado que quando ele ultrapassa essa imunidade material, é chamado de falta de decoro parlamentar. Por quê? Nos termos do artigo 51, uma boa ideia, parágrafo 1º, artigo 51, parágrafo 1º, ele utilizar dessa garantia, porque a imunidade é uma garantia, pode vir na tua prova, tanto é que eu botei aqui, né? Garantia é uma garantia que protege a ele, e ele utilizar dessa garantia exatamente para benefício, para não ser processado e continuar falando uma besteira, nesse caso, ele pode sofrer administrativamente até mesmo a perda do mandato, tá? Então vamos aqui no artigo 51. No artigo 51, ó, perderá o mandato o vereador cujo procedimento for declarado incompatível com decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes. Perfeito? Então o vereador ele pode perder o mandato por quebra de decoro, né? Então, isso daí é na esfera administrativa, no âmbito interno. Não é nem na esfera civil, nem na esfera penal. Tá? Perfeito? Tranquilo? Beleza, então, continuando. Aí, o que acontece? O artigo 48, aqui, ele falava de outras coisas também em relação à imunidade, em relação ao processo e em relação à prisão. Mas ele foi suspenso a execução, por quê? Porque muito antigamente o STF, na verdade muito antigamente também não, né? Mas é porque o STF entendeu que o vereador ele não goza de outras garantias que tem também para deputados e senadores. Por exemplo, em relação à prisão. Deixa eu ver se eu acho o artigo 48. Ah não, o antigo também está suspenso a execução. Que ele falava assim, olha só, o parlamentar que cometer um crime, o vereador no caso, ele não pode ser preso em caso de flagrante delito, né? Aí tem as situações, perfeito? Tem essa imunidade.
e tinha outra imunidade também, que é a imunidade processual, ou o famoso foro por prerrogativa de função. Na hora da prova, se cobrar perguntando se o vereador tem a prerrogativa, né, a proteção do foro por prerrogativa de função, ele não tem, ele não goza mais dessa prerrogativa. Por quê? Porque, na verdade, quem é competente para definir o foro por prerrogativa de função ou é a Constituição Federal, definindo para os tribunais federais, ou a Constituição Estadual, definindo para o Tribunal de Justiça respectivo. Não cabe à lei orgânica do município definir o que é uma atribuição do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no caso, tá? Então, por isso, está suspensa a execução. Hoje, na hora da prova, os vereadores só gozam da imunidade material, perfeito? Que é a imunidade que protege a opinião, palavra e voto. No exercício, tem que estar bem expresso na prova. No exercício da função. 2, dentro da circunscrição do município, tá? Esses 2 tópicos são importantíssimos para você fazer uma ótima prova, beleza? Tranquilo? Vamos continuar aqui, vou mandar mais um pouquinho, né? Vamos lá. Cadê aqui? Os vereadores, aqui tem também uma proteção, né? Deles não serem obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram delas receberem informações, tá? Os vereadores prestarão compromisso e tomarão posse no dia 1º de janeiro, tá? Então, os vereadores ali junto com o prefeito e vice-prefeito, eles tomam posse, né? Que é a sessão de posse no dia 1º de janeiro, do primeiro ano de cada legislatura, fazendo a declaração de seus bens, que constará até a ata, que deve ser renovada no final do mandato. Perfeito? Até aí já vimos, né? E outro ponto importante que eu acabei não falando é que a gente tem a situação do artigo 55. Deixa eu ver se eu botei aqui. Qualquer coisa eu leio. Ó, dos vereadores, que a gente está falando do processo de posse. A gente viu que os vereadores vão tomar posse no dia 1º de janeiro, né? Claro que antes, primeiro eles tomam posse, depois que dá posse ao prefeito e vice-prefeito, né? E a Câmara reunir-se-á em sessão preparatória a partir do dia 1º de janeiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição da mesa. A posse ocorrerá em sessão solene. Então a gente tem, primeiro, sessão preparatória a partir de 1º de janeiro, né? Sessão solene para a posse, realizará independente do número, sob a presidência do vereador mais idoso entre os presentes. Esse artigo 55, ele foge muito da regra, tá? Por quê? Porque a maioria dos municípios, eles definem que quem vai ser o presidente, né? Quem vai presidir a sessão solene de posse, lá em outros, é o vereador mais votado, perfeito? Aqui, mais idoso dentre os presentes, tá? O vereador mais idoso entre os presentes vai assumir a presidência da mesa, tá? Na verdade, falam que não é a presidência da mesa, ele vai assumir a presidência dos trabalhos, que é da posse, tá? E aí, o vereador que não estiver na sessão de posse, ele tem prazo para tomar posse. O vereador que não tomar posse na sessão prevista no parágrafo anterior deverá fazê-lo no prazo de 15 dias do início do funcionamento da Câmara Municipal, sob pena de perda do mandato, salvo motivo justo, aceito pela maioria absoluta dos membros da Câmara. Cuidado, galera, agora a gente observa. Primeira coisa, 15 dias para ele tomar posse, se ele não tomar posse no dia 1º de janeiro. Primeira coisa. Segundo, se ultrapassar esse prazo,
pode ser um justo motivo, mas o justo motivo ele tem que ser encaminhado para a Câmara Municipal para avaliar se aceita ou não esse justo motivo, perfeito? Então, cuidado com isso na hora da prova, porque a aceitação, né, do pedido se ultrapassar mais de 15 dias não é automática. Exige o quórum de maioria absoluta para aceitar o pedido além dos 15 dias. Tem que ter um justo motivo, né? Lembrando, maioria absoluta é sempre do número total da casa, tá? Então, maioria absoluta é sempre do número total da casa. Maravilha? Então, cuidado com isso, porque aí eles podem confundir, podem embaianar, tentar te enganar, fazer qualquer coisa, tá? Tá ligado? Imediatamente após a posse, os vereadores vão se reunir sob a presidência do mais idoso entre os presentes e, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os componentes da mesa, que serão automaticamente possados. Primeiro, galera, na hora da prova, a posse não tem propriamente um número, não é? Por quê? Ué, mas por que não tem número? Não, não tem número. Por que, na verdade? Porque ali na posse não tem processo de eleição, não tem processo de escolha, né? Na verdade, não tem votação nenhuma. Ali é meramente apresentar os vereadores e tomarem posse. Já para a escolha da mesa diretora, tem que ter a maioria absoluta dos vereadores presentes. Perfeito? E aí, se não tiver? Porque aí, uma coisa é, tem maioria absoluta. Beleza, vamos fazer o processo de eleição da mesa. Não tem, e agora? Vamos inexistindo, aí ele fala, inexistindo o número legal, o vereador mais idoso entre os presentes permanecerá na presidência e convocará sessões diárias até que seja eleita a nova mesa, tá? Então, isso é importante. Mas aí, que antes de começar na mesa diretora, falar mesmo na mesa diretora, eu quero falar, nesse bloco, eu vou falar aqui sobre perda do mandato, tá? O servidor, ele tem hipótese de perda do mandato e hipótese de licença, né? Então, ó, aqui, galera, licença é afastamento temporário. Perfeito? E aí, no afastamento temporário, o que eu quero que vocês tenham cuidado na hora da prova? Em relação ao afastamento temporário, a gente fala também do suplente, perfeito? Que é o artigo 53. Por quê? O suplente, no caso, vamos convocar o suplente no caso de vaga ou de licença nas formas previstas no regimento interno. Então, se o vereador ele tem a licença, o afastamento temporário ou a perda do mandato, que é o definitivo, né? Ficou um B aqui, é definitivo. Nesses dois casos, a gente tem convocação de suplente, tá? Então, na hora da prova, veio vaga ou veio licença, nos dois casos, nós temos convocação de suplente. Perfeito? Tranquilo? Beleza? Então, vamos ver primeiramente os casos de licença, o afastamento temporário. Olha aqui. Que infringir qualquer das posições estabelecidas no artigo anterior. Por quê? Ele vem falando assim, olha só. O vereador, desde a expedição do diploma, gente, cuidado. A gente tem aqui, ó. Olha aqui. Deixa eu explicar para vocês, né? Vamos explicar aqui um pouquinho, ó. Ele tá falando assim, ó. A gente tem a diplomação e a gente tem a posse. Na posse, já entra em exercício.
tá? O exercício é no momento da posse. Tomou posse, já está trabalhando, se faltar, leva falta, né? É isso aí. Beleza. A diplomação, gente, ela é dada, no caso, pela Justiça Eleitoral. Tá? A diplomação é parabéns, você ganhou a eleição, tá? Então lá a posse é na Câmara Municipal no dia 1º de janeiro do ano subsequente, né? Beleza, 15 dias para tomar posse, né? Entrega a declaração de bens, o diploma, perfeito? Presta o compromisso, tá aí, vai com tudo, meu filho, não é? Beleza. Então, determinadas situações, se ele ocupar um cargo, emprego ou função, ele é servidor, né? Por exemplo, um cargo em comissão, por exemplo, ele tem que ser exonerado no momento da posse, perfeito? Então, ele não pode tomar posse ocupando um cargo público, por exemplo, salvo nos casos de acumulação e tal, mas vamos pegar aí um cargo em comissão, não pode, tem que pedir exoneração. Se ele não pedir exoneração, ele perde o quê? O mandato, tá? Cujo procedimento for declarado incompatível com decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes. Galera, nesse caso, se ele está falando aqui que esse caso, primeiro, o que é decoro parlamentar, né? E aí, além de outros definidos no regimento interno, considera-se incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador e a percepção de vantagens ilícitas ou imorais, tá? Perfeito? Maravilha. O que a gente tem que tomar cuidado? Inciso 1, inciso 2 e inciso 3. Aqui, análise, bota aí, ó, análise da Câmara. Inciso 4, inciso 5, inciso 6, bota aí. Automática pela Câmara. O que eu estou falando, galera? Olha só. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Alguém manifesta, né? Alguém chega para a mesa e fala assim, ó, mesa da Câmara, ele desrespeitou alguém, ofendeu. Isso é quebra de decoro. Pode perder o mandato. Então vamos votar na Câmara se ele vai perder. Exige o quórum de maioria qualificada ou maioria absoluta. Então, na hora da prova aqui veio a análise da Câmara, maioria absoluta, que é, de certa forma, uma maioria qualificada. Perfeito? Tranquilo? Então, na hora da prova, tem que estar ligado nisso, tá? Nesse caso, no inciso, que infringir qualquer das posições estabelecidas no artigo anterior, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar e utilizasse do mandato para a prática de atos de corrupção ou improbidade administrativa. Então, análise da Câmara, maioria absoluta para ele perder o mandato. Deixar de comparecer em cada sessão legislativa, não é legislatura, é sessão legislativa, lembra? Anual, a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo doença comprovada, licença ou omissão autorizada pela edilidade, né? Nesse caso, é automático, porque é faltoso, tá? Fixar residência fora do município, automática. Perder ou tiver suspenso os direitos políticos, de forma automática, tá? Então, isso é importante para vocês estarem ligados na hora da prova, tá? Beleza? Tranquilo? Então, fechamos nessa parte aqui. Licença, faltou a licença, isso que eu queria falar. Aqui, ó. Por motivo de doença, tratar sem remuneração de interesse particular, licença tratamento de saúde,
licença para trato de interesse particular e licença para desempenhar missões temporárias, né? Alguma atividade fora. Perfeito? Não perderá o mandato, considerado licenciado, tal. O vereador é investido no cargo de secretário ou diretor de órgão da administração. Cuidado com isso, tá, gente? Um vereador pode ser convocado para ser secretário de administração, secretário de educação, secretário de saúde ou qualquer outra secretaria. Pode. Nesse caso, ele não vai perder o mandato. Fica ligado nisso na hora da prova, tá? Perfeito? Tranquilo? E aí vai ser convocado o suplente do vereador, que deve se apresentar e ele tem que tomar posse dentro de 15 dias, tá? Enquanto a vaga não for preenchida, calcula-se o quórum em função de vereadores remanescentes, tá? O vereador, ele pode exercer, né, o cargo de secretário municipal, tá? Perfeito, galera? Então fechamos essa parte aqui. No próximo bloco a gente continua. Um forte abraço aí e bons estudos!